há uma relação bastante íntima entre situações emocionais e dores físicas no corpo humano. E muitos estudos têm sido feitos para entender como isso acontece. Por exemplo, algumas emoções podem desencadear tensões musculares que levam a dores nas costas, pescoço e cabeça. O estresse também pode aumentar a intensidade das dores musculares e até mesmo levar a problemas digestivos, como úlceras e gastrite. Doenças crônicas como a depressão e a ansiedade também podem causar dores físicas. Na verdade, em muitos casos, a ansiedade e a depressão podem piorar a dor física, transformando-a em uma experiência muito mais intensa e incapacitante. É importante lembrar que as emoções também desempenham um papel importante na forma como as pessoas lidam com a dor. Por exemplo, pessoas que são capazes de gerenciar melhor suas emoções e são menos propensas a estresse e ansiedade podem ser mais capazes de gerenciar a dor de modo eficaz. Ficou interessado? Saiba mais agora no Bendita Hora. E veja só quem eu recebo aqui mais uma vez, tem uma alegria muito grande. A fisioterapeuta Rita de Cássia Moreira. Rita, muito obrigado. Rita que é devota de Santa Rita. Né? É verdade. Obrigado, viu, de estar de volta aqui. É tão bom a gente conversar sobre isso. E eu sempre digo, com uma palavra bastante fundamentada, alguém que realmente pode trazer. A Rita é especializada em diversas técnicas de terapia manual, também fiz acupuntura, ergonomista de perita do trabalho, né? Assim, interessante. E diretora técnica da clínica Santa Rita. Isso. Tudo em volta da Santa Rita. Tudo em volta. Então, o que é dor emocional, Rita? Pois é, padre. Dor emocional são as dores que são causadas por algum sofrimento. E é verdade que a pessoa tem dor física causada por uma questão emocional? Sim. O nosso emocional, ele é biológico. Então, nossos órgãos, nossas vísceras, eles têm a importância orgânica e também cuida de alguma emoção, de algum sentimento. Todos os órgãos e todas as vísceras. É? É. Cuida de algum sentimento, alguma... Então, isso tem fundamento, então? Tem fundamento. Olha que interessante. O emocional, ele é biológico. Então, nós cuidamos da parte do ser humano hoje muito mais sistêmico. Não aquela coisa particularizada. Não. Agora, quais são as principais, tipo assim, causas dessas dores físicas? Porque elas existem, então, mas quais são as principais? Temos vários fatores. Então, temos fatores ambientais, fatores embriológicos. Então, desde o momento da nossa concepção, então, os órgãos e as vísceras e os tecidos vão se formando junto com o sistema nervoso. Isso, E todos esses órgãos têm terminações nervosas também. Exatamente. Então, nós vamos recebendo informações durante o período embriológico, durante a gestação. Isso lá no útero. Lá no útero. Então, nossos pais passam por situações, não é só a mãe e o pai. Isso, né? Eles passam por várias situações e algumas informações são agressivas para nós. Depende do perfil de cada bebê, de cada criança que vai nascer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas dores, elas podem, de repente, desenvolver para alguma doença também? Podem sim. A dor é para avisar sempre que algo está acontecendo. Se a gente não cuida, a gente pode ter uma doença até crônica, né? Passa de aguda para crônica. Né? Então, tem vários fatores ambientais também. Ah, é? Sabe aquela situação assim, a pessoa estava num hospital e perdeu ali, por exemplo, a mãe, perdeu os pais ali. Toda vez que passa na frente, a pessoa sente um arrepio. Tem pessoas que passam na frente de cemitério e falam, nossa, ficou arrepiado. Porque aquilo remonta a alguma memória, algum trauma, alguma coisa, né? Exato, está no nosso inconsciente. Mas nós sentimos os fatores ambientais. A mesma forma, sabe aquela pessoa que é uma pessoa muito legal, muito gostosa, tem uma luz muito... É verdade. Que nem o padre, a senhora que chegou. A gente sente uma paz, uma sensação muito boa. Se a pessoa não está bem, ela está em sofrimento, está com algum problema, quando ela se aproxima da gente, a gente sente também. Sente, é verdade, passa, a gente fala, é verdade. Nossa, parece que até contaminou o ambiente. Porque ela já vem com aquilo, né? Agora,
Rita, você está falando uma coisa que tem muito sentido, porque muita gente, às vezes, está no hospital, quando ela vai para casa, no ambiente que ela está, ela melhora bem, né? Exato. Interessante isso, é verdade. Sim. Ela sente bem. E tudo isso, padre, pela percepção que nós temos através da pele. Da pele? Da pele. Então, essa coisa, a pele, ela sente, ela tem essa capacidade também de perceber. Sim, ela consegue acessar o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. É o cérebro emocional. Olha que interessante isso. O abraço, o toque, é importantíssimo então, né? O toque é muito importante. Olha, a gente acessa você trabalha com coisa. Isso, basicamente com Sim, isso, né? Exato. Com toque, Exatamente. Né? Você sabe que tem um estudo internacional sobre o toque afetivo. Olha! Né? Então, esse estudo já tem um bom tempo e eles continuam fazendo isso. Por isso que hoje a gente não tem o pai canguru que fica... É verdade. É a mesma coisa. É o toque, o toque leve, o toque sutil. Olha que interessante. É interessante você falar isso porque você fundamentou. A pele, ela tem condições de ter essas percepções, né? É a mesma percepção na acupuntura. Na acupuntura. A agulhinha não é levemente... não é nada agressivo, né? Exatamente. É o toque leve. E a nossa mão tem que tocar dessa forma. Também dessa forma. Né? A doutora Fernanda Uliano... desculpa, eu estou lendo coisa errada aqui. Eu quero, antes de falar só de ali, eu quero perguntar, há diferença dessas dores físicas e emocionais, assim, ou não? Eu trato sempre... Sempre como dor? Sempre como dor. Sempre como dor. As doenças, eu falo que é como se fosse um rótulo, sabe? É um rótulo, tem um nome, mas a gente tem que buscar a causa daquela doença. É porque não adianta ficar só nos sintomas. A dor é um sintoma. A dor vem para avisar para a gente que algo está acontecendo ali que a gente precisa cuidar. Né? Interessante. Nossa, muito... Onde a emoção dói? Veja só. As emoções são uma parte fundamental da nossa vida e estão intimamente ligadas à nossa experiência física. Quando experimentamos emoções intensas, elas podem afetar profundamente nosso corpo e nossa saúde. A ansiedade, por exemplo, é uma emoção comum que pode causar dores físicas. Muitas pessoas sentem dores de cabeça, dor no peito, náusea e tremores quando estão ansiosas. Isso ocorre porque a ansiedade pode desencadear uma resposta de luta ou fuga no corpo, que libera hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, que podem causar esses sintomas físicos. Outra emoção que pode causar dor física é a tristeza. Quando estamos tristes, podemos sentir um aperto no peito, como se algo estivesse nos comprimindo por dentro. Isso pode ser devido a uma resposta emocional que causa tensão nos músculos do peito e nos pulmões. Além disso, a tristeza também pode levar a fadiga, dores de cabeça e insônia. A raiva é outra emoção que pode ter efeitos físicos significativos. Quando estamos com raiva, nossos corpos podem entrar em um estado de excitação, que pode causar aumento da pressão arterial, taquicardia, tensão muscular e até mesmo dor de estômago. Por isso é importante cuidar de nossa saúde mental e emocional, para garantir que nosso corpo também esteja saudável. É interessante a queixa, né, das pessoas que têm, às vezes, a ansiedade. Elas passam a ter dor no peito, né? Fisicamente, dor no peito mesmo, né? Muitos acham que estão infartando. Infartando, né? Infartando. Exatamente. Agora, a questão porque a gente fala constato e tal. Como que a gente trata isso? Pois é. Dando o exemplo da ansiedade, esses sintomas todos que a ansiedade causa, nós vamos tratar regulando o nosso sistema nervoso autônomo. O que é isso? O sistema nervoso autônomo é aquele que ele cuida de todos os órgãos, ele alimenta os nossos órgãos. Como eu falei que o nosso emocional é biológico, né? Então, quando a gente tem um desarranjo ali, nós começamos a sentir sintomas. Com esses tratamentos do toque leve, independente da técnica, que tem várias técnicas de toque sutil, nós vamos fazer um equilíbrio desse sistema nervoso autônomo. Um exemplo, padre, ele é dividido em dois. Sabe quando a gente leva um susto? Sei.
nós ativamos o sistema nervoso simpático, que é aquele de reação. Sei. De reação. E o parasimpático é o que normaliza, que nos deixa tranquilo. Voltar ao normal. Exato. Quando a pessoa está muito ansiosa, que ela tem sintoma de taquicardia... Ou no peito, aquela coisa... Exatamente. Pânico, síndrome isso pânico e tal, ela tem um desequilíbrio nesse sistema nervoso simpático. Então ela fica em alerta. Então, isso é muito importante você falar isso, por quê? Porque as pessoas às vezes sentem dores, ou dor de cabeça, ou dor de... e se entopem de remédio. Exato. E não vai resolver nada esse remédio. Não vai resolver. Na minha prática clínica eu vejo muito isso. Olha, eu estou vindo porque eu já tentei de tudo e eu não fico bem. Então toma uma medicação, faz um tipo de tratamento, melhora um pouco, mas tem dor em outro lugar ou tem outro sintoma, né? Olha, então, o tratamento de toque leve, nós fazemos essa regulação, digamos assim. Mesma coisa quem tem insônia. Também. A pessoa fala, eu sempre dormi bem, de repente eu comecei a ter insônia. A insônia é um estado de alerta. De alerta, né? Qual é o conflito? De estresse. A situação que você viveu que te coloca em alerta hoje que você não pode dormir, porque a sensação que você tem... Que você não pode dormir. Que não pode dormir. Então, o que é muito comum? Às vezes, a pessoa recebeu um telefonema, não importa quanto tempo atrás, informando que alguém faleceu, por exemplo. Aí tem pessoas que vão acordar sempre naquele horário e não sabem por quê. Então, está ali. Não lembramos no nosso consciente, mas a informação está lá. Ô, Rita, então pode o estresse... A gente vive num mundo muito estressado, todo mundo é estressado. Todo mundo tem pressa, todo mundo tem isso, todo mundo tem aquilo. O estresse, então, ele pode causar essas dores emocionais? Pode causar. Então, temos um desarranjo, um desequilíbrio ali desses órgãos que cuidam dos sentimentos. Então, a gente tem dores abdominais, por exemplo. Às vezes uma dor abdominal, a pessoa vai falar, isso não é emocional. Mas as nossas vísceras, nossos órgãos estão ali. Hoje, padre, eu não consigo cuidar, por exemplo, de uma coluna, de uma cervical ou de uma dor de cabeça sem eu fazer uma palpação de intestino, por exemplo. Olha que interessante. Entendeu? Então, a palpação visceral, ela é muito importante. Olha que interessante. Trabalhamos algumas costelas, uma região da parte dorsal onde é pouco vascularizada, para a gente cuidar, por exemplo, de crianças que têm problema de asma, problema respiratório. Nossa, que interessante. Aqui, você fala no toque leve. O que é isso? Você falou várias vezes, o toque leve, toque sutil aqui. É o toque com os dedos, toque com a mão, é isso? Com a mão toda. Imagine o peso de uma moeda de 10 centavos. É esse o peso que a gente consegue trabalhar. Ou seja, não é uma massagem. Não, de forma alguma. Não. De forma alguma. E eu falo muito assim para os meus alunos, que eu tenho um curso de terapia do toque. Em primeiro lugar, antes de tocar, a nossa intenção já toca o paciente. Olha, que bonito. Então, se a gente tem amor, se a gente tem compaixão, nós já sentimos. Quem está ali... É verdade. Ali ele já tem uma melhora. Em que sentido? Em se acalmar, em poder receber o tratamento, né? E esse toque muito leve, como uma moeda de 10 centavos, a gente passa as informações ali, via visceral, via pele, cuidando de todos. E tem os pontos para serem tocados. Tem os pontos. Tem várias técnicas, por exemplo, dermoneuroregulação. Então eu vou, via sistema nervoso, fazer esse toque em regiões, ativar X situação, X local do corpo. Né? Então, sempre sistêmico. Agora, você trouxe pra gente, eu achei muito interessante, você trouxe a dor que existe, o tratamento, agora, e prevenir? Como prevenir essas dores? Sim. Quando nós tentamos identificar o que nos colocou naquela situação, a gente já consegue ter uma melhora. Não é fácil. Né? Então, qualquer estado que eu esteja hoje, que me incomode, trazendo uma dor física ou um emocional, eu tenho que procurar pensar o que me colocou naquela situação. Né? O que eu passei? Por que eu estou assim? Quando eu identifico, olha, eu já sei o que foi. Eu passei por uma situação assim, depois daquilo, normalmente a gente lembra assim. Depois daquilo que eu fui desencadeando. Eu conto assim para os pacientes. Imagina que tem um leão atrás de você para te devorar.
quando você está lutando com o problema. E aí, nessa correria, você cai, quebra a perna, né? Machuca o braço, mas não pode, tem que continuar correndo que o leão está ali. Quando o leão dispersa, ou seja, quando acaba o problema, independente se resolveu ou não, aí é que a gente vai ver tudo que a gente se machucou. Que a gente vai sentir a dor. É verdade, é verdade, é verdade. Então, enquanto a gente está na luta, tá tudo certo. A gente não está percebendo. Um exemplo, pessoas que se aposentam e ficam doentes. Já viu isso? É muito, muito comum, né? Infartam, tem AVC. Então, enquanto estava trabalhando, nunca ficava doente. Exato. Foi só... Exatamente. O problema é parar de trabalhar? O problema é que, para aquela pessoa, a informação sobre o trabalho tinha um peso emocional. Uma responsabilidade muito grande. E a hora que ela para, é como se ela falasse assim, agora eu não consigo fazer mais nada. E minha família, e enfim, as situações que ela traz. Interessante mesmo. Agora, acabou. Eu não acredito. Quando vai ficando bom é que acaba. Tem tanta coisa. Meu Deus do céu. Tem que voltar pra gente continuar. Eu queria agradecer, então. Obrigado mais uma vez. Nossa, além da sua palavra ser tão fundamentada, o jeito doce de trazer é tão bom, é muito bom mesmo. Queria agradecer a fisioterapeuta Rita de Cássia Moreira, obrigado, e eu quero que você acesse. Vamos lá, agora tem a Clínica Santa Rita, vamos lá. Primeiro site, clinicasantarita.net, clinicasantarita.net. No Instagram, você pode entrar no Instagram da clínica, @clínica_Santa Rita. @clínica_Santa Rita. Ótimo. E pode entrar em contato. Esse telefone você sempre pode dar. Pode dar. E esse é o telefone para você entrar em contato. 0 operadora 11 971 30 6644. Olha que interessante. Pode ir lá marcar, né, para você estar lá. 0 operadora 11 971 30 6644. Pode ir lá, né? Ótimo. A clínica é onde mesmo? É no Parque São Lucas, na Zona Leste. Que beleza. Gente, a gente vai encerrar o programa com um clipe Quando o Sono Bater, do Padre Fábio de Mello com o Luan Santana. Obrigado a vocês todos que ficaram com a gente aqui. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, Rosário da Vida, a gente encontra, tá bom?